Pessoal, olha só, para conversar melhor com a gente, nós somos aqui pessoas leigas, né? Para conversar sobre o tema, a gente conversou especialista, a gente vai conversar com o médico neurocirurgião, Dr. Felipe Mendes. Dr. Felipe, uma boa tarde, obrigada pela participação aqui no Interessa. Boa tarde a todos, é um prazer estar por aqui e vamos falar um pouco aí dessa tendência nova, de novas buscas de informações na medicina. Opa. Muito bem. Doutor Felipe, essa pesquisa que eu abri o programa falando sobre essa pesquisa realizada nos Estados Unidos, que mostra como que essa geração Z, né, os mais jovens do que a gente, pelo menos, estão aí, às vezes, recorrendo mais ao TikTok, ou confiando mais, às vezes, no que vê nas redes do que na medicina. Como que você vê esse cenário no geral? Isso, eu acho que é uma tendência hoje natural, cada vez mais, com mais acesso à informação, essa informação muito mais prontamente disponível. Hoje, a poucos cliques eu digito, faço uma busca, já consigo encontrar alguma informação. Então, é super natural que as pessoas comecem a ter essa forma de procura, essa forma de cuidado. Mas é importante a gente entender também por que será que está havendo aí? Será que realmente hoje o acesso à saúde, a gente sabe que existe muitas dificuldades, então esse acesso dificultado, por exemplo, ao acesso a consultar com algum especialista, a ter um serviço de atenção básico que seja, então tudo isso, junto com essa disponibilidade a mais de informação, eu vejo como tendências que vão levar a esse processo de transformação do comportamento nos próximos anos e até agora já nesse ano que já se inicia. Felipe, tem muitas pessoas, por exemplo, algumas pessoas, né? Para além dos profissionais da área da saúde, que eles compartilham o dia a dia de uma doença específica, de uma condição específica. Tem gente que, por exemplo, eu tenho Tourette. É Tourette? O nome daquela... né, doutor? Que você tá balançando a cabeça. Então, a pessoa tem Tourette e ela começa a compartilhar a rotina dela ali nas redes sociais, inclusive no TikTok tem muito, de como que ela descobriu a doença, não, porque eu não sei se é uma doença, se é uma condição. Como que se manifesta. Isso pode atrapalhar muitas das vezes o diagnóstico do próprio especialista, do médico, porque algumas pessoas assistem, consomem aquele conteúdo, se diagnosticam, porque elas encontram algumas semelhanças e deixam, por exemplo, de ir ao médico, ou então chega querendo convencer o profissional de que ela tem aquilo ali porque ela viu no TikTok. Ou no Google. Ou é amiga do Alex. Não, com certeza. Mas eu vejo isso de uma forma positiva, porque muitas pessoas, às vezes, elas estão apresentando algum sintoma, alguma queixa, e às vezes ninguém na família dela, nenhum conhecido, nunca ninguém apresentou determinada questão. Então ela começa a ver nas redes sociais, olha, aquela pessoa, eu também faço isso, eu também tenho aquilo. Será que eu também posso ter essa doença? Esse tipo de dúvida, isso é super natural e é importante. O que não pode haver é, por exemplo, eu vi que tal pessoa dentro de uma comunidade ela está fazendo uso de uma terapia específica que é uma mistura natural e quando começa assim soluções fáceis, simplistas, e aí a pessoa abandona o cuidado médico tradicional, isso pode realmente ser perigoso. Mas a utilização da comunidade de pessoas em redes sociais como forma de ser algo acolhedor, de trazer mais informações, de construção de grupos, isso eu vejo como uma ferramenta muito forte e que realmente pode sim trazer benefícios se utilizada de forma moderada. Tem os dois lados. Sim, aproveitando esse ponto que a Zé Carolina trouxe, eu acho bem interessante que isso também aparece nessa pesquisa nos Estados Unidos entre os 3 principais fatores que motivam as pessoas a usar a rede social para coletar conselhos sobre saúde, tá essa identificação. Então ouvir o relato de alguém que tem aquela mesma condição, que passou pela mesma história, uma história parecida com a minha, eu me identifico com essa pessoa e eu passo a ouvir ela e de repente, a partir dali eu encontro um certo conforto. Isso pode ser positivo também no sentido da pessoa se engajar mais no tratamento, dela sentir mais confiança. Como é que isso aparece no consultório? Claro, hoje dentro, por exemplo, do ambiente das especialidades neurocirúrgicas de neurologia,
É super comum, infelizmente, a gente lidar com doenças graves. Então, por exemplo, doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tumores cerebrais. E quando a pessoa recebe, às vezes, a notícia impactante de que apresenta tal condição, é muito comum ter aquele momento de negação, depois aquele processo de negociação e aceitação. E a partir desse momento, nesse caminho, ela percorre, às vezes, muitas formas de ajuda. Muitas vezes ela sente um pouco desamparada da medicina tradicional, dando aqui, por exemplo, a questão de um tumor cerebral. Hoje, o tratamento padrão acaba sendo, inicialmente, a cirurgia e, a depender do tipo da lesão, o tipo do tumor, uma complementação com quimioterapia e radioterapia. Claro que existem muitos estudos em curso para tentar trazer novas ferramentas, novas opções de tratamento, mas ainda o que é muito validado é isso. E nesses grupos, às vezes, as pessoas falam: eu descobri em tal país um pessoal que está fazendo estudo relacionado à substância que fez curar o meu marido, que fez curar o meu familiar, a minha esposa, o meu filho. Então, tudo isso tem que ser usado de forma muito, muito delicada. O que eu acho como de forma produtiva que deve ser feito é que, por exemplo, se alguém conseguiu encontrar em grupos de apoio, em grupos de suporte, tal tratamento ele pode ou não ser utilizado, às vezes converse com o seu médico, converse com o seu clínico de confiança, uma atitude de debate, fala: olha, doutor, eu encontrei isso, tem embasamento, o que o senhor acha disso, faz sentido a utilização desse tipo específico na minha condição? Então, acho que essa conversa madura, ela é muito produtiva. Por outro lado, esses grupos são constituídos como se fossem grupos de apoio. Então, é muito importante, principalmente nessas condições, às vezes mais graves, que as pessoas se apoiem. Então, quem já viveu a situação de um familiar com alguma doença, sabe mais ou menos como funciona. É claro que cada um tem o seu respeito, a sua individualidade, mas o processo ele tende a se repetir em algumas questões. Então, ter esse apoio de outras pessoas fora do seu meio familiar, fora do seu núcleo, para prestar essa solidariedade é extremamente importante e ajuda, sim, no tratamento. Doutor Felipe, os meninos estavam aqui comentando, né? E eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo também já passaram por esse tipo de situação. É a gente marcar uma consulta que demora às vezes meses para a gente conseguir uma data. Aí na hora que a gente chega na consulta, é uma consulta displicente, né? É uma consulta que o médico mal olha para você, né? Não te toca, não tem interesse e tem 15 minutos para te atender porque já tem outros pacientes lá fora. Essa tiktokização da medicina, ou isso que está acontecendo, essa nova tendência, tem um pouco uma consequência disso, dessas consultas que não são tão atenciosas, né? Atenciosas, porque eu acho que não sei nem se tem que ser resolutiva, né? Porque às vezes você vai lá e o médico não vai resolver seu problema. Você se desloca, você espera. O descaso de alguns descaso. Eu acho que às vezes a pessoa vai no consultório para ser escutada, para ter um pouco de atenção de uma pessoa que ela acredita que possa dar alguma luz para ela. E às vezes a gente entra no consultório triste e sai deprimido, né? E aí a gente vai olhar as coisas no TikTok, nas redes sociais, para ver se a gente acha alguma luz. E às vezes a gente até pode achar, igual você falou, que tem grupos de apoio, tem coisas que são realmente boas, mas tem coisas que são furadérrimas, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso, desse descaso de alguns atendimentos e da importância de checar o que a gente está vendo nas redes sociais também, né? Isso, não, com certeza isso pode ser sim um fator que contribui. E é muito triste escutar isso, porque qualquer forma de trabalho que não é feita com cuidado, com empatia, ela acaba não trazendo uma experiência satisfatória para quem procura. Dentro do exemplo específico da medicina, a gente infelizmente vê algumas situações em que muitas vezes a pessoa ela quer ser escutada, ela quer falar sobre o seu problema. E para a gente entender hoje, por exemplo, pensando nas questões de dores crônicas, é muito importante a gente entender toda a esfera em que alguém vive. Não é só
alguém chegar no consultório e me falar: doutor, eu sinto dor nas costas. Falar: não, então para você é isso, isso e isso. Eu tenho que entender o momento que ela se encontra, o tipo de trabalho, a relação que ela tem com a família, o contexto emocional, comportamental, tudo isso é importante. E às vezes em poucos minutos é impossível a gente checar todas essas informações. Existe, claro, um lado um pouco nefasto, vamos dizer assim, da medicina, de pressão por operadoras de saúde, que os atendimentos sejam mais rápidos, mas é importante ter um contraponto, uma postura um pouco mais enérgica dos profissionais de saúde, para que seu atendimento não seja prejudicado. Porque é sempre importante se colocar na figura do outro. Eu imagino, às vezes, a situação de alguém que se deslocou do interior, então pegou o carro, o ônibus, deslocou por horas na rodovia, chegou, às vezes está com fome, esperou por meses, semanas por uma consulta e não ter um atendimento de qualidade. Isso é extremamente frustrante. Então, às vezes, essa pessoa ela sai chateada, com razão, e acaba buscando, às vezes, nas redes sociais ou outras fontes, formas de tentar lidar com o problema dela, e às vezes ela encontra um grupo que é muito mais enfático, que é muito mais acolhedor, que vai falar: não, a gente também passou por essa situação, eu passei por atendimento ruim, mas aqui a gente fez isso e conseguiu resultado fazendo determinado tipo de ação. Então isso é muito importante. Agora, também, um fato ruim que a gente identifica é que às vezes muitas pessoas procuram um atendimento querendo uma solução mágica, uma solução que seja do dia para a noite, fácil. Eu tenho dor nas costas, eu quero tomar um remédio e amanhã eu quero ficar bem. E o problema é que a gente vê que muitas vezes isso é impossível. E às vezes é importante ter o engajamento da pessoa, por exemplo, uma prática de atividade física, uma redução de peso. Então tudo isso gasta-se um tempo. Então às vezes hoje, nesse contexto das pessoas estarem um pouco mais ansiosas, serem mais imediatistas e querem ter um pouco mais de resultado precoce, então às vezes elas tentam recorrer a algumas outras ferramentas que prometem: se você fizer tal tipo de tratamento, em 2 dias você está curado. Então com esses tipos de tratamento também é preciso ter um pouco de cuidado. Muito bem, doutor Felipe, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você desse umas dicas para a gente da melhor forma que a gente pode aproveitar as informações de saúde que estão nas redes. E sem cair em furado. Isso, cuidados, né? Quais os cuidados? Claro, os cuidados que são necessários ter para evitar de cair em furadas nas redes sociais ou na internet são alguns. Primeiro, fazer sempre a checagem dos dados. Quem é a pessoa que está produzindo ou falando aquele conteúdo? Segundo, de onde ela está retirando aquela fonte de dados? Existe alguma evidência de uma fonte mais conhecida? Terceiro, eu diria a questão da qualificação. Realmente a pessoa que está lá, ela tem alguma formação específica dentro da área, ela tem um contato íntimo com um determinado problema de saúde. E o quarto é que, na possibilidade de qualquer dúvida que reste, é super importante procurar orientação e ajuda médica. E por fim, eu acho que, como boa notícia, é importante dizer que hoje também os profissionais de saúde de todas as áreas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, estão cada vez mais inseridos também nas redes sociais. Então, com isso, a possibilidade de que cada vez haja mais informações com conteúdos relevantes e que tenham uma procedência de qualidade também vão ser mais comuns nas redes sociais.